Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. E hoje a gente vai se aventurar por um tema que mexe bastante com a gente, né? A relação entre fé e ciência. É um tema que sempre gera boas discussões. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um mapa e tanto. O livro Knowledge of God, um debate entre dois filósofos de peso, Alvin Plantinga e Michael Tooley. É um verdadeiro ringue de ideias, né? De um lado, Plantinga defendendo o teísmo clássico, com Deus como criador e a fé como base para entender o mundo. E do outro, Cooley, apostando no naturalismo, buscando explicações na razão e na ciência. Isso. E o legal é que o livro não foge das perguntas difíceis. Ah, com certeza. A gente vai discutir a compatibilidade da fé com a ciência, o problema do mal e por aí vai. Preparem-se para usar a cabeça. Mas antes de a gente começar, aquele recadinho básico. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perderem os próximos mergulhos e compartilhem esse papo com os amigos que também curtem uma boa reflexão. É isso aí. Quanto mais gente, melhor. Ah, e claro, deixem sugestões de livros nos comentários. A gente adora saber o que vocês estão lendo e quais temas vocês querem ver por aqui. Afinal, fé em letras é feito para vocês. Bom, acho que para começar a desvendar esse enigma, a gente precisa entender o que cada um desses autores defende, né? Concordo. É como montar um quebra-cabeça. Primeiro a gente separa as peças. Exatamente. Então vamos começar com Plantinga. Ele defende o teísmo clássico, que, em poucas palavras, coloca Deus como um ser todo-poderoso, sabe? Onisciente e perfeitamente bom, criador do universo. E para Plantinga, essa crença não é só um dogma religioso, não. É uma forma válida de conhecimento, baseada na razão e na experiência. Ele argumenta que Deus nos criou à sua imagem, com capacidade de conhecer, sentir, ter intenções e agir no mundo. Então, para ele, a nossa própria existência, a nossa capacidade de pensar e questionar, já seria uma evidência da ação de Deus. É por aí. E é nesse ponto que a ciência entra na conversa. Interessante. E como ele conecta a ciência com a fé? Plantinga não vê a ciência como inimiga da fé, muito pelo contrário. Tá, entendi. Ele acredita que a ciência, na verdade, ajuda a gente a entender a ordem e a estrutura do mundo criado por Deus, revelando a beleza e a complexidade da criação divina. Seria como admirar uma obra de arte e tentar entender a mente do artista. Perfeito. É como se a ciência nos desse essas ferramentas para decifrar a linguagem da criação. E revelar os segredos do universo que Deus projetou. Exatamente. E para Plantinga, essa busca pelo conhecimento científico pode até fortalecer a fé, mostrando a grandeza e a sabedoria do Criador. Faz sentido. Mas, e o Tully? Ele, pelo que entendi, rema para outro lado, né? Defende o naturalismo que dispensa Deus para explicar a realidade. Isso mesmo. Ele busca as respostas na razão e na observação. Argumenta que a mente humana é um produto do cérebro, a consciência pode ser explicada por processos físicos e que a ciência é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para entender o mundo. Então, para Tully, a gente não precisa de Deus para entender o mundo e a nós mesmos. A ciência seria suficiente para desvendar todos os enigmas. É essa a aposta dele. Entendi. Mas, e o problema do mal? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E claro, Plantinga e Tully têm respostas diferentes para ela. Para Plantinga, a existência do mal é um mistério, mas não invalida a existência de Deus. Ele argumenta que o sofrimento é uma consequência do livre-arbítrio. Ou seja, Deus permite o mal para que a gente tenha liberdade de escolha, mesmo que isso cause sofrimento. É por aí. Ele defende que o mundo com livre-arbítrio, mesmo imperfeito, é melhor do que um mundo sem liberdade, onde seríamos controlados por Deus como marionetes. Entendi? É. E Tully, como ele explica o mal sem a figura de Deus. Para Tully, a resposta está na própria natureza. O mal, para ele, é resultado da luta pela sobrevivência, dos eventos aleatórios, da própria estrutura do universo. Ou seja, para ele, o mal não tem um propósito divino, é só um fato bruto da realidade. Exatamente. E ele acredita que essa visão combina mais com o que a ciência nos mostra sobre o mundo natural. Nossa, que debate intenso. Já deu para ver que Plantinga e Tully não vieram para brincadeira, né? É, a gente já começou com tudo. E olha que a gente só arranhou a superfície do livro, hein? Imagina o que vem por aí. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais nos argumentos deles, entender as nuances, as implicações de cada ideia. Preparem-se para mais um round de reflexões. Mas, antes de continuar essa análise, vamos dar uma pausa para respirar e processar tudo o que a gente já viu. Voltamos em breve para desvendar mais argumentos e ideias instigantes sobre a relação entre fé e ciência. Fiquem ligados. E a gente volta para o ringue, prontos para mais um round no nosso mergulho no Knowledge of God. Isso aí. Na primeira parte, a gente já viu quem são os nossos lutadores, né? Plantinga e Tully, cada um com sua estratégia para explicar a relação entre fé e ciência. E que estratégias, hein? Agora, vamos analisar os golpes com mais detalhes. Começando pelo Plantinga. Como ele defende a ideia de que a fé e a ciência podem conviver em harmonia. Plantinga vai além da simples coexistência pacífica.
Ele argumenta que a crença em Deus é totalmente justificada, mesmo sem a necessidade de provas científicas. E para isso ele usa um conceito bem interessante, os sensus divinitatis. Sensus divinitatis. Que nome pomposo. O que seria isso? É como se fosse um sexto sentido espiritual, uma capacidade natural que todos nós teríamos de perceber a presença de Deus. Uma espécie de intuição, um radar interno que Radar aponta para o divino. Exatamente. É como se a gente já nascesse com essa sensibilidade para o transcendente, essa capacidade de reconhecer Deus de alguma forma. Mas será que essa experiência subjetiva, por mais forte que seja para alguns, pode ser considerada uma base universal para a crença? Nem todo mundo acredita em Deus, né? É verdade. E é aí que o Tully entra com um contra-ataque. Ele questiona se essa experiência subjetiva, por mais poderosa que seja, pode ser considerada uma base sólida e universal para justificar a crença em Deus. Afinal, existem tantas religiões no mundo, cada uma com suas próprias experiências e interpretações. Como saber qual delas, se alguma, seria verdadeira? É como um jogo de telefone sem fio espiritual, né? A mensagem original pode se perder no caminho. Exato. E por isso Tully prefere a lógica e evidência empírica como base para construir conhecimento, o que o leva a questionar a crença em Deus. Faz sentido. Mas e o problema do mal, hein? Se Deus é bom e todo-poderoso, como explicar o sofrimento no mundo? O problema do mal é um desafio para qualquer um que acredita em Deus. E Plantinga e Tully se esforçam para encontrar respostas. Plantinga argumenta que o mal é um mistério, mas não uma prova contra Deus. Para ele, o sofrimento é consequência do livre-arbítrio. Ou seja, Deus permite o mal para que a gente tenha a liberdade de escolher entre o bem e o mal, mesmo que essa liberdade traga sofrimento. É isso mesmo. Plantinga defende que um mundo com livre-arbítrio, mesmo com seus problemas, é melhor que um mundo sem liberdade, onde seríamos controlados por Deus. Ele acredita que Deus, em sua sabedoria, permite o mal para um bem maior, que seria o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mas essa explicação realmente justifica tanto sofrimento. Guerras, doenças, tragédias. Será que a liberdade humana vale todo esse preço? É uma pergunta difícil que nos leva aos limites da compreensão humana. E é nesse ponto que Tully volta a atacar. Ele acredita que o naturalismo oferece uma explicação mais plausível para o problema do mal. E como o naturalismo explica o sofrimento? Para Tully, o mal é simplesmente uma consequência da própria natureza, da luta pela sobrevivência, da aleatoriedade dos eventos. Não tem um dedo de Deus ao sofrimento, é só realidade bruta e crua. Então, para ele, o mal não tem um significado maior, é só um fato da vida. Exatamente. E ele argumenta que essa visão é mais compatível com o que a ciência nos mostra sobre o mundo natural. Então, para Plantinga, o mal é um mistério necessário para o nosso livre-arbítrio, enquanto para Tully é só uma consequência da natureza, sem nenhum plano divino. É isso aí. É como se a gente tivesse dois mapas diferentes tentando explicar o mesmo território. Plantinga, com a bússola apontando para Deus, e Tully, com a bússola apontando para a razão e para a natureza. Que debate incrível. Plantinga e Tully, com suas ideias tão diferentes, nos fazem questionar tudo o que a gente pensa sobre Deus, a liberdade, o sofrimento, a realidade. A filosofia tem dessas coisas, né? Nos tira da zona de conforto e nos faz pensar de um jeito novo. E olha que a aventura pelo Knowledge of God ainda não acabou. É verdade. Na próxima parte, a gente vai explorar um território ainda mais desafiador, as implicações da inteligência artificial para a relação entre fé e ciência. Nossa, isso vai ser interessante. Preparem-se para expandir as fronteiras da mente. Chegamos então à última parte do nosso mergulho no Knowledge of God, explorando essa relação, às vezes, tumultuada entre a fé e a ciência. Tivemos Plantinga e Tully debatendo a existência de Deus, a questão do mal, e agora, para finalizar com chave de ouro, a inteligência artificial. A inteligência artificial entra na conversa com tudo, né? É como um meteoro caindo no ringue. Abre um novo campo de batalha e nos faz questionar tudo o que pensavam sobre consciência, crença e a própria realidade. Caramba. Mas o que a inteligência artificial tem a ver com fé e ciência? A gente não estava falando sobre Deus e o problema do mal. A inteligência artificial muda as regras do jogo. Robôs processando informação complexa, aprendendo com os erros, tomando decisões e até, quem sabe, manifestando emoções. Será que um dia eles vão poder ter crenças? Nossa. Se máquinas puderem acreditar em Deus, o que sobra para nós, humanos? É assustador isso, né? É como se a inteligência artificial nos fizesse repensar nossa humanidade, nossa relação com o divino e com a ciência. E como saber se um robô realmente acredita em algo ou se está só simulando seguindo um código? É como diferenciar crença real de programação. Essa dúvida também vale para nós, humanos. Como ter certeza que nossas crenças não são só produtos da nossa biologia, da nossa cultura? É mesmo. É como se a inteligência artificial nos colocasse na frente do espelho, nos fazendo encarar os mistérios da nossa própria consciência. Mas voltando aos nossos autores, como será que Plantinga e Tully se posicionariam diante desse novo desafio? Seria um debate e tanto.
Plantinga, com a ênfase na experiência da fé, talvez argumentasse que a crença de um robô, por mais complexa que seja, não teria o mesmo valor que a fé humana. Porque não teria aquele sensus divinitatis. Exatamente. A capacidade inata de perceber Deus. Já Tully, com seu foco na razão e na evidência, talvez se mostrasse mais aberto à ideia de uma inteligência artificial religiosa. Desde que a crença fosse baseada em lógica e dados, né? Isso. Pena que o Knowledge of God não fala sobre inteligência artificial, a gente fica só na especulação. É a pena. Mas isso mostra como essa área está avançando rápido, né? Mudando o mundo e trazendo novos desafios éticos e filosóficos. É verdade. E para quem ficou curioso com essa discussão, fica o convite para continuar explorando o tema. Pesquisem sobre inteligência artificial, seus impactos na sociedade, na religião, na ciência. O futuro já está batendo na porta. E a gente precisa estar preparado, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo das ideias, com direito a debates intensos, reflexões profundas e, claro, a provocação para continuar pensando. É isso aí. A gente se debruçou sobre as ideias de Alvin Plantinga e Michael Tooley no livro Knowledge of God, explorando a relação entre fé e ciência. Falamos sobre a natureza da crença, o problema do mal, a compatibilidade entre diferentes visões de mundo e, claro, o impacto da inteligência artificial nesse debate. Mas, como a gente sempre diz, o conhecimento não termina aqui. Muito pelo contrário, a gente quer que essa conversa continue. Leiam o livro, pesquisem, conversem entre si. Troquem ideias nos comentários. E continuem buscando o conhecimento. Antes de a gente se despedir, aquele recadinho final. Curtam vídeos, se inscrevam no canal, ative as notificações para não perder os próximos mergulhos e compartilhem esse episódio com os amigos. Afinal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Exatamente. A gente se encontra no próximo mergulho. Até lá!